Hoje não tem como lançar essa letra ali, mas eu acho que é um hino bem conhecido. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra de suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra de suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não sei que não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Irmãos, Deus cuida da gente. Quantos livramentos o Senhor nos dá. E muitas vezes o diabo fecha uma porta aqui, mas o Senhor está sempre abrindo outra porta aí, amém? Vamos orar pelo missionário. Pai, nesta hora, Jesus, colocamos o teu servo diante do trono da tua graça. Queremos, Senhor, agora pedir a tua proteção, a tua graça, o teu cuidado sobre ele e sobre a família, Senhor. Quebra, Senhor, todo laço contra a vida dele. Guarda a entrada e a saída dele por onde ele pisar, Senhor. Em nome de Jesus.
Cristo. Amados, vamos estar lendo aqui a divisa, o tema, e a divisa do tema aqui são portas abertas. Apocalipse capítulo 3, versos 20. Apocalipse, capítulo 3, versos 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Bora de novo. Bora de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Quem é que está à porta, irmãos? Jesus. E essa porta, ela não tem do lado de fora a maçaneta, ela só tem pelo lado de dentro. Então quem tem que abrir essa porta somos nós. Amém? Nós é que abrimos essa porta para cearmos juntos. Era o contexto antigo da época, cear junto, comunhão. Mas o tema é portas abertas. Quantos trouxeram seus envelopes? As águas estão aqui, vejo que tem bastante água. Vamos estar orando sobre essas águas, orando para o Senhor nos dar mais da sua graça nesses dias. Amém? Estamos trabalhando em alguns temas. Então hoje nós vamos estar trabalhando em Gênesis, capítulo 41. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento. No capítulo 41, verso 38 ao 46. Gênesis. Está trabalhando neste livro. Amém? Graças a Deus. Eu pedia a Renata se pudesse levar a câmera só um pouquinho para trás, por gentileza. Isso. Pode. Graças a Deus. Vamos ler. Livro de Gênesis, capítulo 41, versos 38 a 46. Deixa os irmãos de pé demais, mas peço aqui, por gentileza, se colocar sobre os pés só desta vez, nós vamos fazer a leitura desse texto. Quem não tiver Bíblia, se aproxime de quem não tem. Vamos ler. Quem aqui não tem Bíblia? É necessário adquirir uma. Amém? Tem até uma aqui, uma radar, se eu poderia, por gentileza, dar para irmã lá atrás essa Bíblia. Irmã Radassa é a nossa bênção aqui. Não sei o que seria de mim aqui sem ela e a pastora lá, né? Também tem irmão sentar aqui ajudando. Porque a irmã, as duas são gêmeas, né? Então fica mais fácil. Ela e a pastora lá, são gêmeas. E aí, estamos com algumas pessoas aqui que não vieram, né? A nossa irmã Vilsima, a irmã Denise, seja bem-vinda, irmã Denise. Olha. E a irmã Vilsima, Moé, por isso que não veio. Vamos estar orando por essas pessoas. E
feliz pela presença do irmão Afonso, pela presença das duas amadas irmãs, que não esquecemos das três, aliás, sempre que não vem faz falta. Porque somos a família de Deus. Vamos ver. Gênesis capítulo 41, versos 38 a 46. Estarei lendo aí com uma tradução diferente, mas é o mesmo contexto. E, portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e de todo o meu povo. Se conformará às suas ordens. Só no trono te precederei. Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando, que em hebraico é abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito, e acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém irá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafenate-Parneia, e lhe deu como mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito, e só tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Amém, amados? O tema que eu gostaria de estar ministrando nessa noite é uma grande porta em um dia. Fala comigo. Uma grande porta em um dia. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Ela é espada, ela é martelo, ela é a carta magna. Senhor, ela é a autoridade máxima do seio da igreja. E nesse momento estamos aqui debaixo desta graça poderosa por meio da tua palavra. Venha ministrar a cada coração, a cada mente, a palavra de fé, a palavra de autoridade, a palavra de cura sobre todos os corações aqui presentes. Mova-se o teu Espírito nesta noite sobre o coração de cada ouvinte aqui neste lugar, e que pela autoridade do Espírito Santo que nos foi investida, Senhor, que os céus venham se abrir nesta noite sobre esta igreja, sobre a vida de cada cristão aqui presente, de cada pessoa que se dispõe, que se expõe à ministração da tua palavra, que possam receber nesta noite a graça divina, a vitória do Senhor, a porta que precisam. Senhor, preenche todo vazio existencial aqui nesta noite. Aquela pessoa que veio a este local de adoração, ela não venha sair da mesma forma que estava antes de entrar aqui, mas que o poder transformador do Espírito possa entrar em sua vida, a luz gloriosa de Cristo possa trazer entendimento a esta mente e, consequentemente, vitórias em cada área das suas vidas. Comandamos o Reino do Espírito sobre este lugar nesta noite, trancar
desafiando todo espírito imundo que batalhou para que este culto não acontecesse, para que esta reunião não acontecesse. Toda nuvem negra está dissipada nesta hora, pelo fulgor da tua glória, Senhor, pelo poder da tua presença neste lugar. Ó Senhor, porque quando tu se manifestas, as brasas se acendem, os carvões se acendem na sua presença, o fogo arde, Senhor, até mesmo lenha verde é ateada pelo fogo da tua presença, Senhor, e que nesta noite o teu povo tenha uma experiência profunda contigo, em o nome do Senhor Jesus. Venha falar à tua igreja, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos. Graças a Deus, o inimigo lutou para não estarmos aqui, mas hoje nós estamos com esse propósito. Começa essa introdução declarando que Deus é todo poderoso para abrir uma grande porta em um único dia. A história de José, em determinado dia, José acordou prisioneiro e foi dormir governador do maior império de sua época. O fato de ter sido tornado governador do Egito foi a porta que Deus precisou abrir para ele naquele exato momento. Apenas uma porta. Mas para pensarmos qual tipo de porta você precisa que Deus abra à sua frente. Deus é todo poderoso para abrir portas em qualquer lugar. Costumo dizer que Deus abre portas aonde não existe portas. E se existir alguma resistência diante da porta que Ele pretende abrir para você, Ele removerá toda a resistência, mas você passará por esta porta e do outro lado você estará cantando o quê? O hino da vitória. Quantos creem, levanta a mão e digo, graças a Deus. O texto mostra algumas lições sobre portas abertas por Deus. E a primeira lição é: o Senhor abre portas quando Ele tem propósito específico. Quando Deus tem propósitos específicos, Ele abre a porta. Capítulo 37, dos versos 5 ao 11 de Gênesis. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. No verso 11, no mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a pensar, a refletir sobre o que ouvira a respeito daquele sonho premonitório que José havia tido sobre os seus irmãos e sobre o seu pai. Muito antes de acontecer, Deus já havia planejado e estabelecido que José seria governador de toda a terra do Egito. Portanto, no tempo certo, Deus abriu as portas para que isso acontecesse. Tudo havia sido gerado no reino espiritual. Todas as coisas têm a sua origem no reino espiritual para depois serem materializadas. Mas a segunda lição nós vamos estar trabalhando alguns textos. O Senhor abre portas depois de ter nos preparado para as oportunidades que virão. São lições importantes para o nosso crescimento.
capítulo 37, versos 12 ao 36, vamos ler apenas alguns. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído levando as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Enquanto isso, verso 36, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Capítulo 39, do 1 ao 23, apenas aqui narrando a história, porque esse texto se trata das sagas e heróis. Não está falando de uma pessoa específica, José. Por esta razão iremos trabalhar aqui alguns capítulos. E José foi, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam ao egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Verso 23. O carcereiro, chefe, passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria sob a administração eficaz de José, isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo que realizava. Queridos, a ida de José para o Egito, embora em condições de dores e de sofrimentos e de angústias, foi o caminho que Deus traçou, usou para prepará-lo para o propósito que ele tinha na vida dele e de fazer governar depois do faraó do Egito, isso como uma proposta de salvação, não apenas para o seu povo, a sua família, mas como para todo o mundo naquela época. Dependia dessa intervenção divina através da vida de José. Olhamos aqui a traição dos seus próprios irmãos, a calúnia da mulher de Potifar. José preferiu estar na cadeia durante todo aquele período do que ser um profano, do que se tornar um pecador. Ele rejeita a proposta da mulher de Potifar para poder agradar apenas a Deus. E diante disso, tempo de encarceramento na prisão. Imagina alguém dentro de um presídio, de uma cadeia por longos anos. A nada fugiu ao controle do nosso Deus. Desde que haviam anjos ministrando e lutando pela sua vida. Os espíritos ministradores estavam ali. Ele podia ser preso, mas ele jamais seria morto. Ele poderia passar por todas as intempéries do tempo, por todas as dificuldades, mas jamais ele seria morto, porque aquele que o chamou garantia a segurança e a vida ao seu filho aqui na terra. Para ser governador do Egito, José precisaria aprender a língua, os costumes egípcios. Por isso Deus o colocou lá para poder aprender a aprimorar. Os sofrimentos foram o meio de Deus aperfeiçoar o caráter de José. O tempo que passou como mordomo na casa de Potifar foi um treinamento para que José aprendesse a administrar com fartura, saber administrar as riquezas dos egípcios. O tempo que passou como responsável pelo cárcere foi também um treinamento para que José aprendesse a administrar em meio à escassez. Tudo é um treinamento na vida daquele que confia e anda com Deus. Não vamos esperar sempre graças, sempre vitórias. Virão as batalhas, virão as derrotas, mas em meio a tudo isso, o Senhor nos fará triunfar lá na frente. O nosso Deus, Ele conhece o nosso futuro no presente. Ele sabe de todas as coisas. Mas a terceira lição desse texto, o Senhor abre portas para reconhecermos em todo o nosso caminho, porque a glória sempre será
começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem, deita-te comigo. No verso 9, ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu Senhor e pecar contra Deus? Capítulo 40, do verso 1 ao 8. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. No verso 18, eles lhes responderam: tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. Mas no capítulo 41, verso 14 ao 16, assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Verso 16, contudo José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dirá ao faraó uma resposta favorável. José sempre reconheceu a Deus em todos os seus caminhos, sua dependência em Deus, o seu foco de visão era Deus, a sua vida se voltava para Deus, seu futuro estava em Deus. Era a pessoa que não vivia pelo que tocava, pelo que sentia, pelo que se movia. Ele se sentia realmente guiado pela vontade divina, impelido pela vontade divina, e não por aquilo que ele apalpava. Isso é viver por fé, isso é caminhar por fé. Temos um exemplo disso em pelo menos 3 oportunidades. Ao ser tentado pela mulher de Potifar, ao interpretar os sonhos do copeiro e padeiro da prisão, e ao comparecer em audiência na presença do faraó, nós vimos Deus presente com José. Mas para pensar, refletir, temos reconhecido ao Senhor em todos os nossos caminhos, mesmo quando as coisas não vão indo bem? Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Verso 6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos, a sua mente. É a sua mente que será tratada para que você chegue à condição que Deus deseja. Mas a quarta lição: o Senhor abre portas quando sabemos discernir e aproveitar as oportunidades. Capítulo 40, dos versos 9 ao 15, o chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tiveram. Sonhei que havia diante de mim uma videira. No verso 15, em verdade fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Capítulo 41, verso 9 a 45. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e declarou: devo confessar hoje as minhas faltas. No verso 45, o faraó impôs a José o nome de Zafenate Parneá e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, na cidade do sol. E depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. Mais uma vez, irmão, Deus é poderoso para abrir grandes portas. Mas é importante que estejamos atentos para saber discernir e aproveitar as oportunidades que nos surgem. Quando interpretou o sonho do copeiro e percebeu que este seria restituído ao seu posto, José percebeu que o copeiro poderia ser o instrumento através
através do qual Deus usaria para que ele ficasse livre daquela prisão, sair daquela situação, como de fato ocorreu. Mas note que José estava atento ao fato, à oportunidade que surgiu à sua frente, e falou com o copeiro para que este não esquecesse dele naquela prisão, naquele lugar de sofrimento. Embora o copeiro tenha se esquecido de José por 2 longos anos, no momento certo lembrou-se e falou sobre a pessoa de José para que o sonho do faraó fosse interpretado. José não apenas interpretou o sonho do faraó, como também lhe aconselhou como administrar a situação que teria pela frente com 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. José poderia ter se limitado a interpretar o sonho, mas não fez. Possivelmente percebeu que se aconselhasse o faraó a nomear um homem para administrar os anos de fartura e escassez, ele mesmo poderia ser este homem. Ele viu esta oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade que surgiu à sua frente. Ele estava preparado para aproveitar a oportunidade quando ela chegasse no momento certo. Então surgiu esse caminho, não que trouxesse a ambição ao seu coração, mas uma proposta divina para aquele caos, para aquele momento. Porque se nós observarmos quantas pessoas que só espalham miséria e destruição, mas tem outros que são fontes de bênçãos, são mensageiros de Deus, mas outros, ao invés de trazer solução, só trazem mais problemas. É desse que devemos correr. E José que oferece, ele traz o cenário, mas ele também traz a solução. Para pensar, temos discernido e aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado à nossa frente. Temos nos preparado para aproveitar as oportunidades à medida que elas forem surgindo. Mas em quinto lugar, o Senhor abre portas para trabalharmos e não ficarmos parados. Capítulo 41 até o 49, foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida, parecia a areia das praias do mar. Por isso que as pessoas sempre questionam a riqueza dos judeus, por que os judeus são tão prósperos, né? É porque existe a promessa do Deus de Abraão. Aonde colocar a mão prosperará. Nós somos filhos do Deus vivo. E aonde nós colocamos as nossas mãos, o Senhor prosperará. O Senhor abençoará. A situação mudará, porque em nós está a unção para a prosperidade em nome de Jesus Cristo. José teve muito trabalho depois que as portas se abriram para que ele se tornasse governador do Egito, e ele teve que percorrer toda a terra do império. Ele teve que organizar equipes para o trabalho. Teve de construir novos celeiros, administrar as colheitas e supervisionar todo o trabalho e estocagem de tudo que era colhido. O trabalho de José, certamente, amados, aumentou em relação ao seu trabalho na prisão, na casa de Potifar e enfim. Mas se de fato queremos que Deus nos abra portas, devemos entender
mas para refletirmos, queremos ver portas abertas? Estamos dispostos a sair da zona de conforto? Mas em sexto e último lugar, o Senhor abre portas para que façamos as pazes com o nosso passado, com o nosso presente, e podemos falar do nosso futuro. Capítulo 41, 50 e 52 dos versos. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. No verso 51, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus lhes fez esquecer meus dias difíceis e toda a família do meu pai. Isso é claro, o passado. Deixou tudo que ficou no passado e aponta para o futuro. No verso 22, quanto ao seu segundo filho, ele chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Aonde você está, aonde você chegar, aonde você estiver, é um filho de Deus, você irá prosperar para a glória do seu nome. Você irá crescer para a glória do seu nome. O seu passado, Deus vai trabalhar. O seu presente, Deus está trabalhando. O seu futuro, se está nele, será glorioso, porque Ele nos garante desde a saída até a chegada, porque Ele é onipotente e todo-poderoso. Alabaçu de cantará. Quando Deus abriu as portas para que José se tornasse governador do Egito, as coisas começaram a fazer mais sentido para ele. José, porque esta mensagem, José Messias, porque esta mensagem, José começa a entender o propósito do sofrimento que havia enfrentado em seu passado. Mais do que nunca entendi que Deus estava no controle de todas as coisas. Por isso, fez as pazes com seu passado primeiramente. E percebemos isso pelos nomes que deu aos filhos que teve com a sua esposa Asenate. Após ter se tornado o segundo mais importante homem de toda a terra, e a terra do Egito, mais poderoso no Egito. E aí vem no verso 51 para reprisarmos: Manassés, o nome do primeiro filho, significa esquecimento. José se esqueceu de todas as coisas que tinham o potencial de produzir mágoas e ressentimentos em seu coração do passado. Uma coisa que eu sempre costumo dizer: não importa o tamanho da ofensa, não iremos viver ofendidos. Nada de ficar com raiva, nada de viver bebendo amargura, vingança e ressentimento. Não importa o tamanho, irmãos, da raiva, não vamos guardar ressentimento, não vamos aguardar amargura, não vamos guardar vingança. Todas essas coisas são brechas para o mal entrar e levar a perder a bênção e a salvação que Deus tem para as nossas vidas através da falta do perdão. Quando perdoamos, nós descarregamos literalmente todas as armas do diabo, tudo que o diabo, todo o arsenal dele é destruído a partir do momento que nós liberamos perdão. Não vamos viver agarrados a questões passadas, mas vamos nos agarrar às promessas que Deus tem para cada um de nós. O
fato de você estar vivo, o fato de você estar aqui hoje, é porque Deus tem promessas em sua vida. Deus tem mudanças na sua vida. Não importa se as coisas não estão indo do modo como você esperava, mas o Senhor está no comando. Ele não se ausenta do seu trono. Ele é onipresente, Ele é onipotente, presciente. Antes mesmo de todas as suas necessidades serem apresentadas a Ele em súplicas, Ele já conhece, Ele já sabe, e Ele já tem a provisão diante de você, porque Ele te ama. Filipenses 3, 13, 14, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Passou a focar o presente e o futuro, já o seu nome do seu segundo filho, que passou a ser chamado de Efraim, que significa prosperidade. José estava experimentando um momento de vitória e sucesso em toda a sua vida presente. E acreditava pela fé no poder do Deus do seu Pai, que o futuro não seria diferente. Mas para refletir, estamos dispostos a fazer as pazes com o nosso passado, com o nosso presente, com o nosso futuro. Há coisas que nós precisamos lançar um olhar para trás e fazer um balancete, uma análise, um exame de consciência e tirar muitas coisas que estão ali e que não eram para estar, para dar lugar à nossa caminhada, mas para fazer. Algumas portas abertas por Deus podem ter exatamente este propósito, o de fazermos as pazes com a nossa história de vida, com a nossa existência, nos tornar mais fortes. Mas a sétima lição: o Senhor abre portas para que possamos ser um canal de vitória na vida de outras pessoas. Capítulo 41, versos 53 e 57. E como José havia predito, começaram a vir 7 anos de fome, e havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Verso 57. E todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Pela ótima administração de José, por não ter sido negligente e preguiçoso, mas por ter trabalhado firme e com afinco, milhares de pessoas puderam ser abençoadas com seu trabalho. Deus não abriu as portas na vida de José para que somente ele, a sua família e a família do faraó, os nobres do Egito, desfrutassem das bênçãos e dos alimentos armazenados no tempo de fartura. No tempo de escassez, José abriu os celeiros do Egito, não somente para os egípcios locais, mas também para todos os povos que viajavam, que vinham de longe, em busca de uma forma para comprar alimento. E no verso 56 diz: abriu José todos os celeiros. José não reteve o alimento, mas distribuiu a todos os que se apresentaram para comprar. E assim ele teve a oportunidade de revolucionar um tempo, sendo uma fonte
Vejamos as Escrituras, Provérbios 11, 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar o maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Para fazer, costumamos pensar em bênçãos, portas abertas, com presentes a serem desfrutados. Mas quando Deus nos abençoa, é com o propósito de fazer essas bênçãos transbordarem para outras pessoas. É uma bênção profética, é uma bênção apostólica, é uma bênção de cura. Se Deus te dá 2 feiras, é para você doar uma e ficar com a outra. O Senhor sempre nos leva a compartilhar o pouco que temos, para que Ele multiplique aquele pouco que nós temos com muito mais. Precisamos ser dispenseiros, precisamos ter unção de sermos liberais e aproveitar isso para sermos canais de Deus. Mas para pensar, estamos dispostos a sermos canais de bênçãos na vida de outros, ou queremos que Deus nos abra portas apenas para benefício próprio? Porque há muito disso em nossos dias. As pessoas, elas atravessam desertos após desertos. O dia que Deus pode até usar alguém para abençoar aquela pessoa, ela se esquece até de ajudar os outros. Tudo é para ela, tudo é meu, nada dos outros. E tudo que temos aqui, nada do que temos, tudo foi dado por Deus. E se foi dado por Deus, é para a glória de Deus. Não podemos deixar de ser canais de Deus na vida das pessoas, de abençoar aquele que se aproxima de nós. Deixar o espírito de egoísmo para trás de nós e avançarmos com a nossa missão. Amém? Vamos orar esta noite. Entrar na sala do trono agora, amados, porque as portas dos céus estão abertas em nossa direção. Assim como Jacó, ele contempla aquela escada branca, anjos subindo e descendo, e ele chamou aquele lugar como a porta dos céus. Eu posso também declarar nesta noite que as portas dos céus estão abertas aqui sobre este lugar e sobre a sua vida. Basta você crer, basta você tomar posse, basta se apropriar da palavra. Como Deus transformou a vida de José, Deus ele transforma a vida de pessoas ainda em nosso contexto, em nossos dias. Vamos entrar na sala do trono, amém? Sei que há pessoas aqui em busca de uma porta. O Senhor, Ele quer abrir portas para você. O Senhor, Ele quer abrir portas. Amados, se fôssemos desistir depois de terríveis batalhas, o que seria de nós? Não tem para onde corrermos. A direção é Deus. Temos que correr em direção a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos falar com o Senhor.